Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os graus de iniciação do mitraísmo. Um argumento que foi colocado pela Multiversal, o vídeo que eles falam está aqui em anexo, né? É de que os pais da igreja se referem aos graus de iniciação, mais especificamente Jerônimo, e outros pais da igreja também fazem referência ao mitraísmo. Isso mostra que eles frequentavam o culto e que eram praticantes, né? Frequentavam o culto. Bom, essa citação do Jerônimo aparece na carta 107 do Jerônimo, onde ele fala que não é talvez verdade que Graco, há poucos anos, enquanto era prefeito da cidade, está fazendo uma pergunta, né? Não é talvez verdade que Graco, há poucos anos, enquanto era prefeito da cidade, fez abater, destruir e incendiar uma gruta de Mitra e todos aqueles monstruosos simulacros, entre os quais Corax, Cífios, Miles, Peão, Perses, Heliódromos e o Pater vêm iniciados? Então, ele está se referindo aqui a sete, né, personagens aí associados possivelmente a sete graus de iniciação do traísmo. Né? Esse sete está muito correlacionado com os sete planetas conhecidos na época, que são sete planetas visíveis. Né? Então, é uma associação direta com o zodíaco. Então, como é que Jerônimo pode estar falando de algo que só o iniciado teria? Bom, esse trecho, que é relativo a uma passagem narrada em uma carta de Jerônimo, ele se refere à intervenção de um novo convertido ao cristianismo, que enquanto ele servia ao prefeito romano, ele ajudou na destruição de Mitreu. Nessa passagem é tratado sobre os graus de iniciação mitraicos. E, curiosamente, numa das nomenclaturas dos graus é o soldado. Essa informação é reveladora a fim de que se perceba a importância dada à figura do soldado para o culto, assim como as próprias fontes arqueológicas comprovam essa representação. Essa representação daí dos sete níveis, ela aparece num afresco que está no chão do Mitreu Felicíssimos em Hóstia. Né? Esse Mitreu, vamos ver uma imagem desse mosaico. Está aqui. Então aqui está o mosaico, onde aparece aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São esses sete níveis aqui, que são os sete níveis que estão associados aos sete graus. Ou seja, a referência do Jerônimo, ela parece compatível. Agora, como é que ele soube? Um iniciado mitreu que se converteu ao cristianismo, ele falou dessa informação para o Jerônimo e fala na carta. Então, o contexto é esse. Então, daí é que vem o conhecimento. Outro, Justino. Justino, ele fala muito pouco sobre mitraísmo. Ele fala, a única coisa que ele fala de mitraísmo está no capítulo 66, na primeira apologia, que é reproduzido pela Multiversal, que ele está falando ali da Eucaristia. Então, ele fala, numa frase, ele fala como seria a Eucaristia lá no mitraísmo. Quer dizer, é muito pouco para você dizer que ele é um iniciado. Aquele conhecimento de mitraísmo que ele está trazendo é um conhecimento comum. As pessoas sabiam que havia ali uma cerimônia de Eucaristia. Não se sabe os maiores detalhes, nem o que significa, mas ele não há muita informação ali que se possa dizer que Justino era o iniciado. Justino ele era pagão. Ele escreve a primeira apologia dele, ele fala desse passado pagão, e ele não comenta ali que ele era adepto de Mitra. Tá? Outra questão é que o mitraísmo ele não simpatizava, ele não era muito aderente às camadas mais cultas da população.
Ele pegava os soldados, pessoas mais... não pegava a parte mais culta. Então, esse foi um dos motivos que o mitraísmo não simpatizou muito. Eu mostrei no vídeo anterior, quando Heliógabo, né, ele primeiro introduz lá em 218 o mitraísmo, ele tem oposição. A elite, ela não gostou daquilo. Ela achava aquele culto muito rude, né? Então, esse tipo de culto, ele não atraía a intelectualidade. A intelectualidade estava interessada em coisas mais sofisticadas, o neoplatonismo, é o próprio maniqueísmo que vem depois, é uma coisa mais filosoficamente mais elaborada do que o mitraísmo. Então, Justino, como ele era um cara intelectual, ligado, ele frequentou os estoicos, os aristotélicos, os pitagóricos, ele é um cara mais intelectual. É difícil imaginar que ele se interessasse por mitraísmo, tá? Apesar de que ele não cita também isso. E o outro que se refere no vídeo é o Tertuliano. Tertuliano ele era filho de centurião. Então a própria motivação já está dando a resposta. O conhecimento que Tertuliano apresenta de mitraísmo vem da onde? Vem da própria família dele. Porque se o pai era centurião, muito possivelmente ele era do mitraísmo. Então devia comentar isso. Então as informações que Tertuliano obteve de mitraísmo pode ter vindo pelo pai. Então, enfim, não há evidências ou qualquer evidência que mostre que Justino, Tertuliano ou Jerônimo tenham pertencido ao mitraísmo, muito menos que continuassem a frequentar o culto de Mitreu mesmo após eles convertidos. Aí é que é menos possibilidade ainda. Então é isso, muito obrigado.